Glória a Deus. E para mim sempre é uma grande alegria e uma grande surpresa ver vocês aqui. Sabe que essa semana eu fiquei pensando como nós temos que tomar cuidado com aquilo que muitas vezes vem na nossa mente. Muitas vezes nós pensamos que algumas coisas que pensamos ou vêm na nossa mente são coisas que Deus coloca, mas nem sempre. Muitas vezes são palavras e coisas sopradas no nosso ouvido para nos trazer paralisação, medo. E eu vou dizer para vocês que essa semana eu estava bem e de repente comecei a ser atacada no meu coração com vários pensamentos desses. E enquanto eu vinha para cá, o diabo soprou: será que vai alguém? Aí eu externei para o Marcelo, falei: eu espero que as irmãs vão. Ele falou: mas você não fez inscrição? Eu falei: não, eu só fiz uma pesquisa para ver quantas irmãs gostariam de vir. Mas imediatamente o diabo lançou medo no meu coração. Não porque importe para nós número, mas porque eu creio que o Senhor tem algo nessa noite para nós. Que o Senhor quer marcar a sua vida, a minha vida. E nós não fazemos um culto só para constar. Ou para dizer: nós temos na nossa agenda um culto. Não. Mas justamente porque nós cremos que Deus tem algo especial. E todas as vezes que a gente se reúne, eu pelo menos sou muito edificada e o Senhor fala conosco. E eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Então eu louvo a Deus porque você veio. E hoje é uma noite especial. Eu coloquei até que era um culto de mulheres especial para o Dia das Mães. Mas eu sei que nós temos outras mulheres. Mas a palavra que vai ser ministrada hoje serve para cada uma de nós. E é interessante que todas as vezes que eu vou ministrar no culto de mulheres, eu sempre peço a Deus que Ele me mostre algo. E às vezes é no meio de alguém conversando, às vezes alguém está ministrando uma palavra e alguma coisa salta daquela palavra e eu entendo que é palavra de Deus. E dessa vez não foi diferente. Foi exatamente no nosso jejum. Foi no momento que o pastor Aloysio estava ministrando uma palavra, e aí, quando ele ministrou, saltou daquela palavra, uma palavra no meu coração, que foi o tema que eu escolhi para a gente falar nessa noite. E aí eu pedi: Senhor, então confirma se é isso mesmo. E em uma outra ocasião, não sei se era ele ou outra pessoa, Deus confirmou novamente, e essa palavra, desde então, tem enchido meu coração. Porque eu creio assim, que quando Deus quer falar algo com a igreja, o Marcelo sempre fala isso e é uma realidade, primeiro Ele fala conosco, depois Ele fala com a igreja. E depois eu entendi o porquê dos ataques que eu tive durante a semana. Porque o diabo ele quer nos paralisar, quer colocar medo para nos impedir de alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então nessa hora eu quero pedir que você não permita que o sono, os pensamentos, os temores, as preocupações venham roubar a palavra no teu coração. Porque a própria palavra de Deus fala que a palavra é semeada. E ela cai em vários tipos de terra. E um dos tipos das terras que cai, vem os passarinhos e come a semente. Come a palavra que foi semeada. Que você não permita isso nessa noite, amém? Se você estiver com sono, fique em pé, toma uma água. Mas que você absorva tudo aquilo que Deus tem para você nessa noite e para mim. Porque eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer, amém? E aí eu quero que, se você trouxe a sua Bíblia, que você abrisse comigo em Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 21. Daniel 2, 20 e 21. Glória a Deus, Deus é bom, amém? Eu fico muito feliz de ver vocês aqui nessa noite. Uma noite especial só nossa, amém? Então, Daniel 2, 20 e 21 diz assim: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, esse texto está falando, Daniel, ele teve uma revelação de que Deus controla o tempo e as estações. E ele coloca reis, estabelece reis e remove reis. Então, o que a gente percebe nesse texto? Que ao longo de toda a história, nós percebemos que o Senhor está de trás de todas as coisas. E agora falando especificamente de movimentos da igreja, movimentos onde a presença de Deus era derramada, nada passou ao controle de Deus, houveram moveres. Então, ao longo da história, houveram grandes movimentos de avivamento, que foram guiados e dirigidos por Deus. Por quê? Porque Ele rege o tempo e as estações. Então, nada passou despercebido. Houveram moveres grandes em grandes países.
Moveres de pessoas que se levantaram como uma voz profética e marcaram toda uma geração. Se nós pensarmos até mesmo na questão musical, nós vivemos moveres que foram diferentes, musicais, no nosso próprio país. Alguns que não são tão jovens, né, na fé, não estou falando de idade, que de idade nós sempre seremos jovens, renovadas no Senhor. Mas se você é convertido há mais tempo, vai perceber que houveram moveres. Então Deus levantou homens como Ademar de Campos, Deus levantou homens como Asaf Borba, que até foi entrevistado pelo pastor Aloísio recentemente. Ele levantou Ludmila Ferber, ele levantou Aline Barros. Se você ouvir as músicas da Aline Barros, elas são tão carregadas de unção até hoje. Recentemente eu baixei um CD inteiro dela e eu tenho ouvido aquelas músicas e tem enchido meu coração, porque foram pessoas que o Senhor levantou em momentos específicos para fazer diferença. Então, houveram momentos, esses movimentos de avivamento, que o Senhor regeu. E aí, nesses movimentos de avivamento, o que nós vimos? Que é Deus que controla todas as coisas, o tempo. Nós não temos como mudar um segundo da nossa vida. O tempo está nas mãos de Deus. Ele que rege o tempo. Então, só que o que a gente percebe, no caso, voltando nos moveres, que todos eles tiveram um tempo, um prazo, uma oportunidade que se abriu diante deles. Então, o tempo é um prazo para o propósito ser estabelecido, cumprido, mas o tempo passa. O tempo, ele tem prazo determinado. E também a oportunidade, ela fecha. Então, cada uma de nós pode olhar para trás e perceber que muitas oportunidades nós tivemos na vida. E aí você pode elencar muitas delas. Talvez você teve muitas oportunidades ou não de estudar, mas perdeu a oportunidade. Talvez você teve a oportunidade de um grande amor, mas naquele momento você escolheu sua carreira. Talvez há um tempo atrás, você teve a oportunidade, se casou e teve a oportunidade de ter um filho. Mas naquela ocasião alguém te falou, não, o filho dá muito gasto, o filho dá muito trabalho, investe na carreira. E você investiu, só que o tempo passou. E sabe o que aconteceu? A maturidade chegou. E aí outras prioridades vieram. E você perdeu a oportunidade naquele tempo de ser mãe, de ter uma empresa, de casar. Talvez você escolheu demais, enfim. As oportunidades, elas passam. Então, cada uma de nós, talvez se parar para pensar, teve essa oportunidade. Teve momentos de oportunidades que desfilaram na nossa frente. E que acabou, que não tem como voltar. E quando eu ouvi essa palavra, eu fiquei pensando, é tão horrível ouvir isso, que o tempo e a oportunidade passou. Mas calma que nós temos muitas coisas ainda, vamos chegar no fim. Essas coisas e oportunidades passaram, esse tempo passou. Mas nós vamos descobrir que o tempo e as estações estão no controle, nas mãos de Deus. Mas o que é importante? Nós discernimos o tempo, porque nós não podemos perder tempo e nem oportunidades. Sabe, irmãs, eu não quero ser repetitiva, mas talvez você não esteve aqui. Nós fizemos um encontro Kids que nasceu no coração de Deus, não foi no meu. E ele veio num momento de pandemia muito severa, onde nós entramos numa fase que nós não tínhamos entrado até então, na fase roxa. Não podíamos nos reunir e na nossa agenda já estava lá agendado o dia do nosso encontro. E aí eu pensei, não faremos. Mas Deus colocou algo no meu coração. Orem por uma janela de oportunidade. Não perca a oportunidade. E aí o que nós fizemos? Oramos, nos preparamos, separamos as palavras, equipes, preparamos a comida, tudo. E aí o que aconteceu? Entrou o jejum. Ao invés de nos lamentarmos, chorarmos, reclamarmos do governo, da fase, de tudo que é uma droga, ou do Covid, nós oramos e nos posicionamos. E o que aconteceu? Para nossa surpresa, foi interessante que acabou o jejum e a fase mudou. E nós vimos nesse momento uma janela de oportunidade. Então olha como é importante você discernir o tempo e a oportunidade. Sabe o que aconteceu? Aí o Senhor colocou um alvo de 40 crianças no nosso coração. Mas eu tive o alvo no meu coração. Deus tinha muito mais. Porque 50 crianças se inscreveram e vieram. Para nossa surpresa, os pais apoiaram. E foi uma bênção.
porque nós conseguimos discernir o tempo e a oportunidade. Será que nós vamos ter esse tempo eternamente? Será que nós teremos liberdade para falar para crianças, jovens e adultos, mulheres, como temos agora? Não sei. Mas o que nós precisamos saber? Discernir o tempo da oportunidade. Sabe, o livro não é de Cantares? Eu não lembro se é Eclesiastes. Eu acho que é Eclesiastes, que fala que tudo tem o tempo. E fala que a gente envelhece. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga, não tenho neles contentamento. E aí esse texto começa a falar de tudo o que acontece na velhice. Na velhice ou na meia-idade, coisas que fazíamos na nossa juventude, não dá para fazer mais, irmãs. Eu estou com 51 e tem coisas que eu não consigo, como eu queria, como eu gostaria, como eu fazia. Por quê? Porque existe um tempo. E nós precisamos discernir o tempo. Então eu louvo a Deus que você veio hoje para ouvir sobre essas questões. Que Deus muda o tempo e as estações, mas nós precisamos discernir o tempo. Amém? Então, Deus colocou em Jerusalém, Jerusalém teve a oportunidade de conhecer o Messias, mas eles o rejeitaram. E Jesus certa vez disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes quis eu te ajuntar debaixo das minhas asas e você não quis. Mas antes você perdeu o tempo da oportunidade. Oh, minha irmã, que cada uma de nós consiga discernir, ouvir do Senhor. Esse é o nosso tempo. Não importa a idade. Ah, mas já passou meu tempo. Não, é o tempo. Esse é o teu tempo e o meu tempo que o Senhor tem preparado. Esse é o momento da gente se posicionar. Nós temos vivido o tempo da visitação. Sabe, outros países, como eu falei no início, tiveram moveres. E muitas nações têm dito a vários pastores que o Brasil tem vivido um momento de mover como nunca na história. Mas os moveres que outros países passaram. E nós estamos vivendo esse tempo de avivamento, de liberdade, os jovens vindo, as crianças vindo, sendo cheias de Deus, crianças de 6 anos e meio recebendo do poder de Deus, mulheres que eram doentes sendo renovadas, sendo usadas, pessoas que vêm, trabalham e servem a Deus com alegria. Por quê? Porque esse é o tempo da visitação de Deus sobre nós no Brasil. Esse tempo, ele vai ser eternamente? Não. Ele vai passar. Mas o que nós precisamos estar preparadas? A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 2, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que nós possamos aprender a contar os nossos dias. Eu fico triste quando eu ouço alguém dizer, ah não, meu tempo já passou, eu sou velha. Não, isso é para outro. Não, eu estou cansada. Sabe, para cada coisa que nós falamos de desculpa para Deus, tem muitos versículos que o Senhor nos fala ao contrário, né? E um deles que eu gosto muito, estou cansada. Foi aquilo que falamos numa das nossas reuniões de mulheres, que ainda que a águia se cansa, envelhece, ela se renova em Deus. Assim, Deus nos compara, que Ele nos renova. Então, graças a Deus que Ele muda as estações. Você imagina viver eternamente no inverno? Eu, particularmente, gosto de inverno. Mas quando chega janeiro, eu me preparo para ir para a praia. Eu não quero que tenha inverno em janeiro. Eu gosto de inverno, mas aí eu sei que ele acaba, que aí eu já estou preparada para ir para a praia em janeiro. Eu amo praia, eu gosto de inverno. Agora eu tenho descoberto com a maturidade, que eu falava, não, eu só gosto de inverno. Não é bem assim. Eu gosto do calor, eu gosto da praia, eu gosto de sentar com os meus filhos na praia, ficar ouvindo aquele barulho, é tão bom. E graças a Deus que então o Senhor muda as estações, né? E o que acontece? A mudança das estações nos leva a crescer, a nos desenvolver, a avançar, mas nem sempre isso é prazeroso. Então, eu não estou falando agora de estações naturais, mas as estações que a gente vai ver hoje da nossa vida. A gente ama a primavera, é um tempo de alegria, de cores, perfumes, mas também é um tempo de superficialidade. Então, é tudo muito bonito, tudo muito fácil, mas é superficial. E a gente vai ver que cada estação
tem o seu papel importante na nossa vida. Amém? Então, a primavera, começando com a primavera, então eu vou falar de coisas práticas que acontecem na primavera. Além das coisas naturais, o que acontece no natural na primavera? As árvores se enchem de flores, o perfume é tão bom, o sol é gostoso, é um ambiente propício para a gente se apaixonar pelo nosso marido ou por alguém. É um momento tão bonito, o céu está azul, o vento é gostoso. Tem muitas coisas boas na primavera. Agora, na nossa vida, o que acontece no tempo da primavera? É o tempo que você se prepara para o seu casamento. Então você está toda feliz, está toda focada, vendo milagres, você vai se casar. A primavera é o tempo de um emprego novo. Talvez alguns é o primeiro emprego, mas outras, já com uma meia-idade, de repente uma porta abriu. E aí você se vê de novo trabalhando. A Aline não estava contando mais com isso, e o serviço chegou praticamente a bater na porta dela. E ela está tão feliz e tão preenchida, porque o trabalho. Então, o novo emprego, ele é a primavera na nossa vida. Uma promoção. Meu Deus, como é bom. Como é bom quando você nem espera, o chefe te chama, fulana, você pode vir aqui? Aí você vai pensando, é bronca. E aí, de repente, vem elogios, e ele fala, olha, a partir de hoje, você vai ser promovida, seu ganho vai aumentar. E aí, a primavera na sua vida se manifesta. É o tempo para as jovens que ela tentou tanto tempo e agora, enfim, conseguiu passar no vestibular. Entrou na faculdade, ou você de repente passou por um aperto, tinha os carros difíceis e de repente consegue comprar um carro melhor. Ai, que delícia, irmãs, eu quero ter essa satisfação de novo, de pegar um carro zero e tá com aquele plástico cheirando. Que gostoso, é um carro bom, econômico, é o tempo da primavera, tudo acontecendo de bom, o vento é favorável. E aí, de repente, você começa a empreender e abre um negócio. Agora é uma empresária e tudo vai indo de vento em polpa. E você vende e os clientes vêm, o peixe entra para dentro do barco. E é um tempo de alegria. Você pensa, eu nunca vi tanto dinheiro. Eu tenho clientes, eu tenho vendas. Olha como eu sou boa. E aí você pensa, olha, eu achei que nem eu mesma acreditei em mim. Mas agora eu estou vendo que eu dei certo, eu posso. E aí você abre um negócio. E aí na igreja, de repente, você trabalha e aí te dão uma oportunidade de liderar e agora você é um líder e daqui a pouco a sua célula se multiplica e você é levantado como discipulador e o tempo passa e aí de novo a Aline e aí você aguarda em Deus e vem a notícia, você vai ser levantado como obreira. Se preparando para assumir um pastorado, e aí você se alegra, meu Deus, e aí você multiplica, e tudo que você coloca a mão prospera. Começa uma célula com duas crianças, ou com adultos, daqui a pouco está explodindo. É o tempo da primavera, e aí você cresce, tanta coisa nova, é o tempo de oportunidade, de alegria. E aí nesse tempo de primavera, o que acontece dentro de nós? A vontade de viver. E aí você arruma seu cabelo, você põe uma maquiagem, você levanta e pensa assim, bom, a situação está a mesma, pode até estar a mesma, mas você pensa, eu não sou mais a mesma. Aí você pega, vai no aplicativo do Queima Diária e faz exercício todo dia, e sua, e você pensa, eu vou emagrecer, eu vou entrar em forma. Por quê? Porque você tem vontade de viver, você quer crescer. Aí você pensa, eu não tenho dinheiro para ir para uma faculdade agora, mas eu vou procurar cursos online, eu vou aprender a fazer maquiagem, eu vou aprender a fazer tantas coisas que estão à nossa disposição. É o tempo da primavera. E aí você tem vontade de construir. Sabe aquela coisa que às vezes a gente pensa assim, já fui tão decepcionada, eu já tive uma casa, não deu certo, tentei construir, aí de repente, a casa já está quase pronta, né, Jéssica? E aí você começa a sentir a alegria de ver cada tijolo sendo levantado. E aí você está construindo a sua casa, tão sonhada. E o tempo da primavera proporciona isso. Quando você vê, tudo terminou, e aí chega o dia de entrar naquela casa novinha, é o tempo da primavera, e aí você é cheia de inspirações para tomar iniciativa, tudo você põe em andamento, seus planos, seus projetos, você tem ânimo, tem esperança, parece que a vida é só flores, tudo está em harmonia, tudo.
E aí você pensa, ai, não queria que essa estação passasse. Eu não queria que esse tempo passasse. Nunca, porque tudo está dando tão certo, né? Mas aí o que a gente começa a perceber? Que de repente a temperatura começa a subir. Você começa a perceber que as coisas começam a ficar mais quentes na sua vida. E aí o que você percebe? Que a temperatura alta, no caso, quando a gente está com febre, o que é sinal? É sinal de velocidade nos processos do nosso corpo, que os vírus, né? Que há infecção, teu corpo está te sinalizando, e aí o seu corpo fica quente, existe uma infecção ali, a temperatura se eleva, aí vem a febre, a temperatura ela aumenta para quê? Para produzir anticorpos. Então, todas as vezes que a gente tem febre, alguma infecção tem, e o corpo quer combater, mas precisa elevar a temperatura. Agora me diz, vocês gostam de ter febre? Você pensa, ai, que delícia, estou com febre, ai, que sensação boa, vou ficar deitadinha. É bom a febre? Não é, né? A gente sente uma dor nas pernas, não é? Vem um cansaço, daqui a pouco você sente um tremor, e depois um suador, e um tremor de novo, e um suador de novo, mas é para o seu bem, porque os anticorpos, eles estão trabalhando. Da mesma forma, por que acontece também? O coração, ele bombeia mais rápido, o sangue vai mais rápido, então se a tua temperatura, ela aumenta. Outro exemplo é quando a gente vai fazer pão, e a gente mistura o fermento com a água quente, né? Porque o fermento ele é composto de bactérias, mas ele tem que ser misturado na água quente. E aí você acrescenta açúcar e as bactérias se proliferam. E aí você coloca farinha, você amassa e deixa ele crescer. Depois de um tempo você vai ver o pão aumentou de tamanho, porque as bactérias se proliferaram, né? Então, só que o que acontece? Chega um momento que precisa de mais calor para assar o pão, senão ele vai ficar cru. E aí o que a gente faz? Coloca no forno, coloca lá 40 graus, as bactérias vão se multiplicar, vão dobrar de tamanho por causa da temperatura, e o pão vai crescer, vai assar e vai ficar saboroso. Assim também é na nossa vida. Então o verão, ele é quente, começam as pressões. Ô, irmãs, aí no encontro, você vai ser pressionado, seu líder vai falando de coisas naturais da igreja. Olha, você precisa levar mais pessoas, porque o que aconteceu? O que está acontecendo? Você estava tão bem. E aí, coloca uma pressão. E aí você tem que avançar, você tem que ganhar ritmo, você tem que levar pessoas. Aí você começa nesse calor, mas aí, como você é pressionado, também você começa a avançar. Você começa a conquistar, as coisas acontecem de uma maneira rápida, tudo caminha, as coisas novas que começaram na primavera começam a dar certo. Então agora na primavera, o curso que você começou, ou agora no verão, o curso que você começou na primavera, você terminou. Os estudos que você começou lá naquele tempo de primavera, que tudo estava indo bem, agora você terminou. Então, na primavera, você termina as coisas. O casamento que você lembra, estava programando, aqui no verão já aconteceu. Então, agora você está casada, você tem sua casa, sua própria máquina de lavar, seu sofá que você pode deitar do jeito que você quer, a sua cama que você pode arrumar do jeito que quer. Ninguém vai pegar no seu pé, você é livre, tem sua casa, é casada, está ali, você e seu esposo. O que mais? Aí, você casou, algumas já tinham casado, agora vem o primeiro filho, né, Thaísa? Vem o primeiro filho, aí você fica esperando o seu filho, quer ver o rostinho dele, mês a mês, você vai e faz ultrassom, e aí você compra roupinha. Olha, eu imagino que todas que já têm filho foram assim, mesmo que no início seja uma surpresa, como eu. Então, a primeira eu queria. Então, a Giovana eu fiquei tentando 1 ano e pouco, e aí até que veio a notícia, eu celebrei. Aí a segunda, que foi a Júlia, quando a Giovana tinha 1 ano, ainda era um bebezinho, fiquei grávida da segunda, foi uma surpresa, não era o que eu esperava. Mas daquele momento de surpresa em diante foi uma alegria. Todo mês eu ficava imaginando como ia ser, pensando nela, programando enxoval. E aí veio o terceiro, que era esperado também, demorou 8 anos. E aí ele veio. E eu pensei, agora então, fechei a fábrica. Só que demorei para fechar a fábrica. E veio o quarto. E aí o quarto, vocês já sabem, eu fui só ver que eu estava com dor de garganta. E saí com a notícia que estava grávida. Né, Adriana? Cadê a Adriana? Está aqui? Hã? A Adriana está aqui? Né, Adriana? Algumas se identificam. Só foi fazer o raio-x, foi isso? O ultrassom, aí descobriu que tinha um bebê.
Então, não importa se foi surpresa ou não, o fato é, nosso filho. Então é um tempo, o verão, de coisas chegando. Na igreja as coisas estão avançando. Você olha e pensa, nossa, a vida está passando rápido. Esse ano voou, não é assim? Tem anos na nossa vida, tempos de primavera, que você pensa, nossa, já estamos no fim do ano de novo. Já estão vendendo coisas de Natal. Esse ano foi tão bom, passou que eu nem percebi. E aí, tudo vai passando muito depressa. E as estações de Deus, elas não duram só, bom é isso, os 3 meses da estação, como a estação normal, natural. Ela pode durar mais tempo, depende do que Deus quer tirar de resposta da nossa vida. E aí no verão, está tudo crescendo, tudo progredindo, em pleno êxito, até que você começa a perceber 2 coisas. Os frutos começam a chegar, o relatório de coisa boa começa a acontecer. Você foi promovido, o chefe acha você um funcionário exemplar, imprescindível. Você é reconhecido na igreja, porque você frutificou bem, multiplicou bem. Você sabe formar líderes como ninguém. Você discipula bem. Você é um excelente líder e as pessoas te reconhecem. Você avança. Então pensa, as estações vão formando coisas em nós. Uma estação completa na outra. Então, aqui, aquilo que você começou, agora se fortificou. Então, você agora tem mais segurança. Os frutos começam a chegar. Então, você vai ser visto. Agora, o outono chega. O outono é a estação dos frutos. Mas uma coisa começa a te preocupar. Ao mesmo tempo que tem tanto fruto, parece que as plantas, as árvores, estão amarelando. Tudo de uma vez. Aí você pensa, mas tem fruto, mas o que está acontecendo com a árvore? E aí as folhas começam a ficar amareladas, aí tudo começa a dar um sinal de cansaço, aí aquela disposição toda sua já não é mais a mesma, você já está cansada, as folhas estão amareladas, e aí do marrom, do amarelo ela vai para o castanho, vai para o marrom, começa a secar, não é? Então começa a mudar o clima do outono. E aí você começa a sentir esse cansaço, começa a se preocupar, começa a ficar incomodada, não é mais aquela mesma coisa, a mesma disposição. O que começa a acontecer na nossa vida, no outono, na nossa vida, dentro de nós? Você começa a se questionar, deve ser alguma coisa que eu fiz de errado, deve ser alguma coisa que eu não estou sabendo. E você começa a olhar para dentro de si mesmo pensando, algum erro eu cometi, porque tudo estava tão bem, agora de repente, tudo começou a virar, não é mais gostoso, eu não estou tão feliz, eu não estou mais com tanto prazer nas coisas, as coisas já não estão dando certo. E aí o que você faz? Você começa a procurar erros em você mesma. Então aquilo que era ânimo, alegria, que facilmente você sentia a presença de Deus, chegava no culto, já sentia a presença, você na sua casa colocava um louvor, já começava a chorar, se emocionava com o testemunho dos irmãos, tudo era fácil. Agora você começa a perceber que as coisas não são tão fáceis assim, que antes parecia que você era sensível, e agora você não é tão sensível mais. Agora você que de repente lidera, percebe que não está frutificando tanto como antes. E aí você pensa, mas eu estou fazendo tudo igual. Eu chamo as pessoas, eu oro, eu jejuo, me preparo, mas parece que quanto mais eu faço, menos aparece. E aí no outono as coisas não estão tão bem. Você fica pensando, puxa vida, parece que eu estou sem fé. Parece que a minha fé se foi, as coisas não estão fazendo tanto sentido. Você ora, jejua, mas sabe o que acontece? Você sente que nada acontece. Aí você pensa, mas para os outros, eles jejuam e oram e as coisas acontecem, mas para mim não. O que está acontecendo? Então, você pensa, as coisas não estão fazendo sentido para mim. Parece que eu me enganei. Foi só da minha alma, uma empolgação de adolescente. Eu me iludi. Aí alguns, nesse momento, pensam em desistir. Penso assim, não, eu não fui chamado para liderar. Não, eu não vou cuidar de criança, eu não quero liderar célula, eu não quero mais ir na igreja, não. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Nádia, eu acho que vou ter que pegar outro papelzinho desse, viu? Porque eu acho que eu perdi o meu. Eu estou vendo ela com o papelzinho ali, é só um parênteses. Eu não quero que o outono chegue, eu quero o meu papel. Brincadeira. Então, o outono, você começa a ver que há perdas. Então, olha o que acontece. Você perde a sensibilidade na igreja,
Não precisa falar para mim, mas você pode responder para si mesmo. Já aconteceu com você? De você estar no culto, os irmãos estão chorando, babando, caído no chão, e você não está sentindo nada, seca. Na célula, todo mundo falando em línguas, orando uns pelos outros, e você está ali, você pensa, o que aconteceu? Eu perdi a sensibilidade. Aí o que acontece? Você perde a confiança no teu chefe, porque você viu que o serviço que ele dava para você, agora ele dá para outro. Às vezes nem é por mal, ele só está treinando mais pessoas, mas você pensa, eu sou péssima mesmo, tá vendo? Eu vou perder meu serviço. Eu me iludi que eu era uma boa profissional, não sou. E aí no tempo do outono você perde a credibilidade na família, porque talvez você prometeu algo para sua família e não conseguiu. Você falou para o seu filho, esse ano nós vamos tirar férias. Você se programou, mas não deu. Não foi que você não quis, não deu. E aí você tem uma sensação que ninguém acredita mais na sua palavra. Porque aí você fala assim, filho, faz tal coisa, ou me ajuda em tal coisa que a mãe vai te dar. Vai dar. Igual você fez as férias, ou outras coisas. E aí você fica se sentindo sem credibilidade. A impressão é que ninguém mais acredita em você. E essa sensação, ela aumenta dentro de nós. Porque começa na família, no trabalho, na igreja, e daqui a pouco está diante de Deus. Porque você pensa, Deus não me ama, Deus nem me ouve, Deus não se importa, Deus não me vê. E aí, de repente, você se vê num momento de perda, e você perde um ente querido. Oh, minhas irmãs, só essa semana nós tivemos notícia de 3 pessoas que perderam seus entes queridos. Uma delas foi a Silvia, que perdeu o pai ontem. O Sérgio, marido da Júlia, minha filha, um tio dele faleceu ontem. E tem uma outra pessoa, e um primo meu de São Paulo também faleceu ontem. Não foi de Covid, era de doença mesmo que ele já tinha, pré-existente. E esse momento de perda que chega na nossa vida, que você perde alguém que você ama, começa a colocar dúvida no seu coração. E aí você pensa, onde está o Senhor? Onde está o Deus que tudo que eu fazia dava certo? Será mesmo que Ele se importa, que Ele me ouve? E aí você perde os recursos. Você lembra que você investiu num negócio próprio e aí não deu certo. E o dinheiro acabou. Seus recursos se foram. O investimento você perdeu, quebrou, faliu. Outono, perdas. Mas aí você começa a perceber que a temperatura agora esfriou. No outono caíram as folhas. Outono é tempo de perdas, mas o inverno é tempo de frio. E aí o inverno chega e aí você pensa, mas o que está acontecendo? Parece que eu estou pior. E aí no inverno, você pode lembrar de você mesma no inverno, a gente vai perdendo velocidade. Você quer ficar deitada, você não quer muita conversa, você quer uma sopinha, não é sombra, uma sopinha. Não quero conversar com ninguém, porque teve tantas perdas no outono. Aí você pensa, não tenho amigos verdadeiros, não. Melhor eu ficar na minha. Melhor eu não contar com ninguém. Que se nem... Som, ó. Então, nós tivemos ali no outono... Ligou? É uma estratégia para vocês acordarem e não dormirem. Então, o que acontece? No inverno, a gente quer ficar mais recluso, sim ou não? Aí você usa os casacos, que você fica mais... É interessante, né? A gente quer ficar mais encaramujado. E aí você não quer contar muito das suas coisas. E sabe o que acontece no inverno? Você pode parar, lembrar do inverno? Tudo no inverno é muito cinza. E a gente começa a ficar, quem tem tendência, pior ainda, começa a ficar deprimido, triste, melancólico, porque não tem sol, não tem beleza, não tem flor, não tem nada. E aí você fica olhando aquilo tudo com melancolia. E aí você muitas vezes se deprime. E você começa, tudo na sua vida começa a parar. Você fica mais calmo. Aí começa a não ter vontade de participar. E aí alguém fala para você, vamos no culto, vamos participar. Vamos lá, vai ter um batom e bate-papo. Ah, não, eu quero ficar sozinha. Sabe, irmãs, Deus não nos criou para sermos sozinhas. Tanto não criou, como Ele mesmo quis um relacionamento conosco, Ele quis uma família. Ele quis e Ele sempre se importou em ter um relacionamento com o homem. Por isso que Deus visitava Adão todos os dias no Éden. Porque Deus queria saber dele. Como foi seu dia, meu filho? Como foram as coisas? Ele queria uma família. Deus ama a família, porque Deus ama relacionamentos.
Então, um sinal de que o inverno está na nossa vida, e você não deve ignorá-lo, é quando você quer ficar sozinha. Uma coisa é, alguns momentos, porque, por exemplo, a gente que tem muitos filhos ele tem, como o pai Abrão, tem momentos que você pensa, aí ele sai e você pensa, eu quero ficar sozinho um pouco. É um pouco. Mas sempre que você pode, você quer estar no meio das pessoas, quer conversar com as irmãs, tudo que tem na igreja, você quer se envolver. Tem chá, vai ter chá esse ano de mulheres, viu? Se prepare. Tem chá, eu quero ir. Tem um batom e bate-papo, eu vou. Tem alguma coisa para eu trabalhar, para eu servir? A Edi está aqui? Desculpa, a Tati? A Tati está aqui. Levanta a mão, Tati. A Tati é nova aqui na nossa igreja. Aliás, a gente já tem um relacionamento, né, Tati? E ela veio de outro lugar. De onde você veio? Minas. E ela era envolvida na igreja. Aí ela falou assim para mim, pastora, eu não sabia que tinha encontro kids. Eu queria tanto ter trabalhado. Eu fiquei sozinha na minha casa. Fiquei com vontade de ir. Eu falei, devia ter vindo. Então eu fiquei feliz desse desejo de estar junto. Porque olha, vou te falar uma coisa. Você pode pensar, será que é de Deus esse desejo? Do diabo que não vai ser. Porque sabe qual é o desejo do diabo? Te isolar. Você ficar sozinha. Quando a gente fica sozinha, é propenso a pensamentos ruins. Aí você fica ali pensando e ele joga na tua cabeça, você não é importante, ninguém liga para você, você não tem amigas. Olha, os outros têm amigas, alguém se importou? E sabe o que ele trata de fazer? Às vezes, naturalmente, alguém esqueceu, porque a vida é corrida, esqueceu do teu aniversário, esqueceu de algum momento que era importante para você, e ele vai falar, viu? A igreja não se importa. Ninguém se importa, fica sozinha. Então, quando chega o inverno, o diabo vai querer nos isolar. Por isso é importante a gente estar atento nesse tempo. Não se isole, porque ele vai querer lançar pensamentos, né? E aí o que acontece na vida natural no inverno? Aí sabe aquele chefe que lá na primavera te deu um aumento, te deu uma promoção? Aí o chefe que te promoveu fala assim, nós estamos em contenção de despesas e vamos demitir muitas pessoas. Quero que fiquem atentos porque vamos observar resultados. Aí você fala, mas eu estou fazendo das tripas coração. E ele diz, agora tem que fazer das tripas, coração e do bofe. Só tripas não é suficiente. Aí você pensa, mas eu já faço tudo. Ele vai pedir tudo e um pouco mais. Senão, rua. Aí você vai pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Você pensa, mas ele me elogiava tanto, me dava oportunidade, agora me trata desse jeito. Aí o que acontece na igreja? Você percebe que as coisas estão frias. E aquilo que eu falei, o louvor não te toca mais, a palavra não mexe com você mais. Você vai ler a Bíblia, parece que muita coisa você não entende, começa a ler e não entende, não percebe as coisas, e aí você só percebe tudo seco ao seu redor. Mas sabe, minhas irmãs, é no inverno que as árvores... Mas era para vocês estarem atentos, é isso, são estratégias. E aí o que acontece no inverno? As raízes se aprofundam. E aí eu tenho um exemplo de um pastor nosso, que foi para um lugar, se eu não me engano, em Portugal. E eles alugaram um sítio, eu já contei aqui isso, né? E eles chegaram lá e viram um monte de madeira, de tocos, e o pastor chamou os irmãos e falou, irmãos, pega o machado, vamos tacar machado em tudo isso, que monte de madeira é essa? Toco velho é esse? E aí, quem trabalhava ali naquela fazenda, naquele sítio, falou para ele, não, pastor, com sotaque português, não, isso aí são as videiras. Na época do inverno, elas ficam assim, elas perdem as folhas, ficam secas, mas é o momento que ela mais aprofunda suas raízes, tira todo o nutriente da terra, para quando mudar a estação, ela poder dar fruto de novo. E aí o pastor falou, sério? Para mim isso aí era um monte de toco, que eu ia arrancar, que estava atrapalhando. E aí o que aconteceu? A estação mudou. E daquele monte de toco começou a sair uns raminhos. E esses raminhos já tinham todos os lugares certos para eles subirem. Começaram a crescer e começaram a dar brotinhos. E começou a nascer as uvas. E aí o pastor conta que começou então um incontável número de
de uvas de todas as cores e sabores, que eles davam para as pessoas e não conseguiam comer tudo aquilo. Por quê? Porque mudou a estação. E aquilo que parecia morto só estava sendo fortalecido. Então aquela árvore que parecia seca, aquela situação na nossa vida, que muitas vezes parece que ninguém está vendo, que tudo está dando errado, ela muda quando a estação muda. Então, olha, quando chega o inverno, a árvore cresce para baixo, as raízes. Porque quando muda a estação, ela tem força e cresce para cima. Eu já falei aqui, a mesma coisa você pode pesquisar, é o bambu. O bambu, quando plantado, ele demora muito tempo. Ele não aparece nada. Então, quem planta, todo dia vai lá, olha, não tem nada, não nasceu nada, não tem nenhuma folhinha. Por quê? Porque diz que o bambu cresce metros e metros e metros abaixo do chão, para depois ele subir. E aí ele cresce, cresce, cresce e é muito alto. Mas primeiro ele aprofunda suas raízes. Assim é nossa vida. No inverno tudo isso acontece, mas a gente está sendo fortalecido pelo Senhor. Então, o inverno é um tempo de crise. Tudo na nossa vida passa por crise, sabe? A gente pensa que tudo é um mar de rosas. Quando a gente casa, a gente pensa, agora eu vou ser feliz, agora então chegou o The End, né? Lá do filme da princesa. Casaram e viveram felizes para sempre. Mas tudo na vida passa por crise. No tempo do inverno, casamento passa por crise. Existem ciclos no nosso casamento. Se você for pensar no seu, esse ano eu faço 30 anos. O primeiro ano foi um dos mais difíceis. Porque imagina, duas pessoas que vieram de famílias diferentes, são completamente diferentes. Eu já falei para vocês que o Marcelo tinha manias de pegar a pasta de dente, apertar de baixo para cima, e eu apertava a pasta de dente no meio, nem me importava. E por causa disso, às vezes tinha brigas fenomenais e outras coisas. Então, o primeiro ano é um ano de crise. E no tempo do inverno na nossa vida, nosso casamento vai passar por crise. Irmãs, se vocês soubessem quantos casamentos se dissolveram na crise do Covid, é inacreditável. Recentemente eu ouvi de uma pessoa que a gente pensava, meu Deus, era um casal, era tão bom, era tão bonito. Aí a gente foi ligar para uma outra coisa, fazer uma compra. É que eu estou vendo a minha separação. Quantas pessoas estão se separando na crise, mas os casamentos passam por crise. Nosso relacionamento com os nossos filhos passa por crise. Não, pastora, não vem me dizer isso. Passa, sabe por quê? Porque eles não são bebezinhos para sempre. A gente tem a tendência como mãe de tratá-los como um bebezinho para sempre, mas não são. Ainda que depois eles casam e em alguns momentos eles falam, posso ir aí chorar? Mas aí parte deles, eu falo, pode vir, a gente deita na cama, abraça e chora, né, Giovana? Essa semana eu falei para a Júlia, ela falou, estou fazendo uns exames que dá um choque, sabe? Aí ela mandou foto, eu preciso chorar. Eu falei, vem para a casa da mãe, a gente deita lá na cama, chora um pouquinho, você desabafa. Mas aí parte deles. Mas nós temos crises no relacionamento com os nossos filhos. Vão ter momentos que nós vamos ser a rainha, ainda mais quando eles são pequenos. Mas outros vão ser a bruxa. Tem momentos que, quando eles são pequenininhos, minha mãe é tão linda. Vai deixando eles crescer para você ver. Vai deixando. Aí ele acha a outra princesa. Aí a mãe, então, sai de cena, né? Aí a gente sofre, passa por crise. Todas nós. A criança, ela tem momentos de crise na vida dela. Então, com 2 anos, ela quer impor a vontade dela. E é hora da gente quebrar isso. A gente que fala, não vai fazer. Porque se você deixar... Vocês viram, eu postei uma foto de uma senhorinha, o filho jogando videogame e ela limpando o chão. Aí, no vídeo, na foto, falava, se você não ensinar, não dobrar o seu filho, ou ensinar o seu filho, você mesma vai sofrer as consequências. Então, quer dizer, ela passou a vida inteira a mão na cabeça. Tadinho, vai pegar uma vassoura, vai ficar com um calinho na mão. A mamãe serve. A Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que mais tarde ele não se desvie dele. E tem um outro que agora não me lembro, se alguém puder achar, que fala, para que não te envergonhe, em Provérbios também.
corrige o teu filho, é alguma coisa de correção, para que mais tarde ele não seja vergonha para você. Então, crise nós vamos ter. É gostoso ter que pôr o filho de castigo, irmãs? Você gosta, é sádico? Você é sadomasoquista? Gosta de dar umas palmadinhas nele? Não, mas a gente passa por crise, porque a gente tem que ensinar os nossos filhos. Nós vamos ter que ensiná-los a ser honestos quando eles forem maiores. Quando eles trouxerem um brinquedo da escola, você vai ter que falar, você vai devolver. Não, mãe, não, vai devolver. Porque amanhã ou depois, hoje ele vem com um brinquedinho. Amanhã ele vem com uma arma, com um carro roubado dos outros. Entendeu? Então a senhora está me dizendo que tem crise no relacionamento? Tem, vai ter. Ele vai crescer e vai querer te peitar, vai achar que agora é dono do seu próprio nariz. E você vai ter que ter uma crise e dizer, aqui, enquanto você morar, quem manda sou eu. Vai ter que ser assim. Mas tadinho nada. Ó, se você não abrir seu olho. Bom, eu não sei nem se é porque eu estou falando isso. Mas, enfim, relacionamentos com os filhos têm crise. Então, não pensa que tudo é um mar de rosa. Eu vou ter que falar isso. Não pensa que se você criar ele dando tudo, ele vai ser o melhor filho quando ele crescer. Ele vai ser o pior, porque ele não vai saber o que é alguém dizer não para ele. Sabia? O dia que alguém disser não lá fora... Então, às vezes a gente fala para os nossos, é melhor você chorar aqui do que chorar lá. É não. Não. Tem hora que a gente dá, né? A gente também não é de ferro, mas tem hora que é não. Eles têm que aprender a ouvir não. É não de pequeno, é não quando forem adolescentes e é não quando forem adultos. Respeitar o limite. Quando casam, saber, quando voltam, aqui é a casa do meu pai agora. Não é minha casa, faço o que quero. Eu vou lá mexer em tudo, né, Giovana? Tudo bem. Vamos ver umas crises familiares. Não, mas é brincadeira, ela não faz isso. Só leva o meu ovo de vez em quando. Mas elas sabem o limite, elas perguntam, mãe, vocês estão em casa? Podemos ir aí? Porque quando os filhos têm a sua família, precisam respeitar e ter limites, não é verdade? Porque às vezes o pai e a mãe estão cansados, às vezes está recebendo alguém, enfim, tantas coisas, então tem que ter um limite. Provérbios 25:15, o que fala? Pois é, o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará a sua mãe. Então, assim, nós estamos vivendo uma geração que os pais estão deixando, terceirizando. Depois não reclama e chorar depois. Nós estamos como líderes, irmãs, tentando fazer tudo o que é possível para alcançar essa geração de crianças. Mas nós precisamos dos pais. Eu até penso esse ano, sei lá, estou orando, em fazer um seminário para pais. Porque os pais precisam de ajuda. Só o trabalho que a gente faz é incompleto. Porque se o pai não entender isso agora... Educar dá trabalho, mas é sua responsabilidade. Abre os seus olhos enquanto dá tempo. Hoje é bonitinho, amanhã é vergonha. Hoje ele bate no seu rosto, amanhã ele dá um murro na sua cara. Não deixa, não permita. Amém? Falo isso em amor. Eu tive 4 filhos, não pensa que é fácil. Marcelo fala de domingo. Tenho 2 filhos adolescentes, não é fácil. Às vezes a gente chega um para o outro e fala, meu Deus, o que fazer? Mas sabe o que nos alegra? É que cada um tem seu temperamento, mas eles tiveram um encontro com o Senhor. Isso enche o nosso coração de alegria. Essa semana o Samuel estava todo ansioso, que hoje é o dia da célula dele. E ele ficou, já tem 15 pessoas que vão vir, e tem 5 convidados, e preocupado com o lanche, e ele vai ser levantado líder, é o sonho da vida dele. E aí ia ter o que ia ser hoje, Giovana? Um evento ponte com musical. Aí o Davi, eu comprei uma blusa branca, a Giovana ajudou ele ia ser o John Travolta. O Elvis. Aí estava todo ele lá com o topete. E eu fiquei grata a Deus, porque educar dá trabalho. Mas quando você ensina o teu filho no caminho que deve andar, ele não vai se desviar dele. Então, assim, às vezes a gente pensa, dá trabalho, mas vão ser homens de Deus, como elas são. Então, a gente se alegra. Então, hoje os 2, né, o Samuel já foi ontem para a casa do amigo, na casa da Nádia, porque ele fica ansioso de não perder a hora, que é a célula que ele que vai ministrar. Eu louvo a Deus por isso, mas tem um trabalho. Nós temos que trabalhar, amém, irmãs? Nada vem fácil, não vem. Enfim, então no inverno há crise com os filhos, há crise no discipulado. Talvez você que lidera, vai ter momentos de inverno de crise, de você nem sempre concordar com tudo, mas a crise vai fazer você crescer. A crise no relacionamento com os líderes, crise profissional. No tempo, antes você vendia muito e você era
é a primeira em vendas e de repente as vendas caem, não está dando lucro as coisas que você faz. E aí o tempo do inverno, ele mostra isso. As amizades ficam velhas, os amigos que eram tão afinados com você, agora não tem mais liga. Sabe aquela coisa? Mas ele é tão meu amigo, na crise escapuliu. É interessante que existe um termômetro, né, para a gente saber se são amigos verdadeiros mesmo. É na hora da crise, é na hora do inverno. É quando você não tem dinheiro, é quando você não tem o seu carrão mais, é quando você não pode pagar coisas para ele, se revela quem são os amigos. Então, no tempo do inverno, talvez você se veja sozinho, porque aquilo era só uma espuma. E agora, essas amizades envelheceram. Então, crise é quando todos os seus sistemas entram em pane. Funcionando agora eles não funcionam mais, não dão mais certo como davam antes. Antes você orava, parecia que Deus ouvia. Agora a oração não é respondida. Tudo na nossa vida envelhece. Então, no casamento, você olha e pensa, parece que acabou o romance. Parece que meu coração e do meu esposo, não sei, não sinto mais o tchan. Quem já assistiu com o meu nome? Hotel Transilvânia, com as crianças. Você é meu tchan. Não tem mais o tchan. Mas aí, sabe, irmãs, eu vou falar para vocês, assim como tenho que investir na vida dos filhos, muito mais nós temos que investir no nosso matrimônio. Sabe por quê? Também não é tão fácil. Não pensa que a flor, ela fica flor para sempre. Ela murcha, ela precisa de água, ela precisa que coloque adubo. O casamento não é diferente. O que você vai ter que fazer? Fechar para balanço, investir de novo. Você vai ter que fazer pequenos gestos, investir no romance, voltar o seu coração para o seu esposo, investir na vida dele. Lentamente, você vai voltar a sentir de novo tudo aquilo que sentia, porque é uma questão de investimento. Mas sabe o que as pessoas preferem? O fast food, rápido. Se não é agora, jogo fora. Se não é esse, é melhor trocar como troca de roupa. Essa roupa enjoei. Outra. Só que os problemas se repetem, porque casamento é tudo parecido. Os problemas são os mesmos. As estações e o inverno chegam e se repetem. Então é muito melhor investir naquilo que Deus te deu. Pastora, mas você não conhece, ele é muito bruto, é muito chato, reclamão. Irmãs, não tem nada que Deus não possa fazer. Não há nada que o amor não possa fazer. O amor constrange. Eu não sei quantas aqui viram uma live do pastor Aloysio com o Pablo Marçal. Quantas viram? Esse irmão foi da videira por mais de 10 anos. Quando ele saiu da videira, aí nós assistimos. E nós não sabíamos que o Pablo Marçal é um homem muito conhecido, uma pessoa de sucesso, não está na videira. Mas o que aconteceu? Quando começaram a falar mal, há um tempo atrás, do pastor Aloysio, ele se levantou e começou a defender o pastor Aloysio. E ele falou nas redes sociais dele, eu ponho a mão no fogo pelo pastor Aloysio, eu conheço ele. Aí o pastor Aloysio contou na live que aquilo constrangeu ele de tal forma que ele não esperava. Ele falou, eu mandei mensagem para ele, falando, obrigado, irmão. Aí o irmão fez questão de fazer aquela live e honrar o pastor Aloysio. E falar, tudo que eu sei, e aonde eu cheguei, eu devo a esse homem. E enquanto eu viver, eu vou honrar a vida dele. E ele tem honrado. E assim também foi um outro irmão, que também teve vários problemas. Eu não lembro ele, Davi Passamani. Não sei se vocês viram. Isso. Até essa semana o pastor Aloysio foi lá, a gente mandou para alguns, se vocês puderem, espalhem o vídeo dele ministrando nessa igreja. E ele conta o testemunho, que esse Davi Passamani, quando todo mundo começou a falar mal do pastor Aloysio, por quê? Foi um momento de crise. Levantaram calúnias. Um cara que era da videira foi lá para os Estados Unidos, colocava stories, falava no Facebook, no YouTube. Nossa, coisas que eram mentiras. E o pastor Aloysio sofreu. Gente de dentro da igreja desconfiava dele, foram embora. Muitas igrejas desafiliaram a videira por causa das calúnias. E esse irmão pegou a igreja dele e foram na videira, começaram a orar pelo pastor Aloysio em volta. E ele também falou, de mim podem falar, mas não desse homem de Deus. E aí foi uma coisa tão emocionante, né, que o pastor Aloysio foi pregar nessa igreja. A igreja recebeu ele falou que nunca na vida ele recebeu tanta honra como naquele lugar. Eu não estou falando aqui de honra, eu estou falando que o pastor Aloysio passou pelo inverno e venceu. E aí ele foi desonrado, mas Deus
fortaleceu as suas raízes e agora chegou o tempo da honra. E sabe o que aconteceu? Quem não viu o vídeo ainda, o pastor Luiz estava assim ministrando e as pessoas saíam do lugar e vinham por dinheiro assim, sabe? Aí ele falou, eu não estou entendendo, o que está acontecendo? Aí o pastor falou, é tudo para o Senhor. Aí ele falou, para mim? Aí ele falou, tem até um relógio aqui. E os irmãos vinham e na pregação foi enchendo de dinheiro. Aí ele falou assim, irmãos, eu sei que eu sou abençoado e favorecido, e eu libero uma palavra sobre vocês, ele falou lá nessa igreja, que vocês também serão, porque vocês vão receber daquilo que eu recebi. E ele falou, eu sou o primeiro a semear. Tudo que ofertarem aqui para mim hoje, eu vou devolver para a igreja, porque eles estão fazendo uma reforma. E ele falou, então podem trazer, tragam. E as pessoas traziam, eu fiquei boba, nunca vi. E ele semeou naquela própria igreja. Por quê? Porque ele venceu a crise, ele venceu o inverno. Então, no inverno a gente perde amigos, perde pessoas que andavam com a gente, tudo envelhece, e como eu falei no casamento também, o inverno é tempo que a gente às vezes fica desesperado, busca raízes mais profundas e não busca folhas, mas não encontra porque só tem raízes, e as crises então, elas vão nos levando, cada crise ou cada inverno que a gente passa, e dá as respostas que Deus espera de nós, essas crises vão nos levando a coisas mais profundas em Deus. Nossas raízes, nossa vida, nós não somos as mesmas pessoas depois que passamos por uma crise. Muitas pessoas têm testemunhado que depois que venceram o Covid, não são mais as mesmas. Então, a partir de agora, eu quero abençoar a sua vida. Ele mudou. Por quê? Porque a crise ela não vem para destruir a nossa vida. O inverno não vem para deixar a gente amargurado. O inverno não vem para a gente pensar que a gente é coitadinho e que a gente merece tristeza dos outros ou pena dos outros. Não. A crise nos leva a ser uma pessoa melhor. Pessoas que passam por grandes traumas nunca mais são as mesmas. Por quê? Porque ela percebeu, eu recebi uma nova chance. Eu tenho que ser alguém melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor. Então a crise nos faz alguém diferente. Quando você passa um problema e depois aparece alguém com o mesmo problema, você não vai conseguir mais ser indiferente àquele problema. Porque você vai pensar, eu sei o que ela está passando. Se alguém passa por uma morte, você passou, você fala, eu sei como é isso. Se alguém passa por uma enfermidade, você passou, você fala, eu sei. Mas não é na primavera, não é no verão, não é no outono, mas é o inverno que produz alguma coisa na nossa vida. Então, o que acontece quando a gente sai e passa o inverno? E você investiu no seu casamento, você orou, você fez sua parte. Deus muda as estações. E de novo a primavera chega com a sua alegria, com o seu frescor, com as suas flores. Você já não é mais a mesma. A alegria toca de novo a sua vida. A disposição volta, mas agora você não é mais a mesma. Você é alguém mais maleável, não é endurecida. Você é alguém mais apaixonada, é alguém que estende sua mão. Você não é alguém amargurada, que fica achando que Deus é contra você. Não, você pensa, Deus tem um propósito. Deus vai fazer através da minha vida. E aí você, nesse tempo de inverno, procura conhecer mais o Senhor. Você busca mais dele, quer ouvir dele, fala comigo. Senhor, me dá uma direção. E você então começa a conhecer melhor o Senhor, a encarar a vida de outra forma, a não ser mais intimidada. Você se levanta para lutar. E aí você pensa, pode vir, porque agora eu estou preparada. As luvas já estão na minha mão e o diabo não vai vencer na minha vida. É isso que o inverno deve formar na nossa vida. Uma mulher corajosa, que vence, que luta, que não põe a culpa nos outros, que não vive lambendo as feridas, mas se levanta em fé e caminha cada vez melhor. Olha o que diz o livro de Cantares, nós já estamos encerrando. Livro de Cantares, deixa eu ver se eu coloquei onde estava o texto, hein? Eu acho que eu não coloquei. Não coloquei. Mas depois vocês procuram eu vou mandar para vocês depois a palavra. O livro de Cantares diz assim: o meu amado fala e me diz, esposo, né? O esposo está dizendo, levanta-te, querida minha. Pensa que é o Senhor falando para você. O amado falando para a amada, para a noiva. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi.
aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves. A voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar figos. As vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Então, de repente, as coisas, minha irmã, começam a mudar novamente. Você acorda e algo começa a brotar no seu coração. Você não espera e de novo Deus começa a falar com você. E você acorda e Deus te fala, faz assim que vai melhorar teu trabalho. E aí você está ali no seu dia a dia e o Senhor fala, olha, vai por esse lado, te dá uma estratégia. E aí você começa a melhorar as vendas. E aquilo que estava perdido começa a melhorar. E aí Deus te fala, olha, com os seus filhos, agora você pode largar um pouco, ou puxa um pouco. E aí Deus vai te dando estratégia e você conquista de novo o relacionamento com eles. Seu casamento começa a ter flores de novo. E você tem prazer de estar com seu esposo. Você tem prazer de cozinhar para ele de novo. Você tem prazer de ir no shopping com ele. Você tem prazer de fazer uma comida que ele gosta. De servir uma bandeja para ele. Aquilo que você não tinha mais vontade. Começa a vir de novo, porque o Deus que muda os tempos e as estações, muda a estação na nossa vida. E aqui ele diz, levanta-te, amada minha, porque o tempo já passou, o inverno já passou, a primavera chegou de novo. E assim, quando nós aprendemos a discernir os tempos, nós nos levantamos e esperamos. Nós nos agasalhamos no inverno. Nós não ficamos tentando ser fortes e peitar o inverno. Não vou sentir frio, não vou sentir frio. Não, mas nós nos agasalhamos. Assim como no calor tiramos os casacos, da mesma forma, quando compreendemos os tempos e as estações, nós sabemos como passar cada uma das estações na nossa vida. Sem culpar os outros, sem culpar Deus, sem culpar a igreja, os pastores, a liderança. E aí, o que acontece? Seu coração se enche de novo. Tudo você enxerga que está bom. Se você ganha alguma coisa, está bom. Mas se não, de novo você volta a sorrir. Você tem alegria, você ri de novo das piadas do seu marido. Você ri de novo com seus filhos. Você joga bingo com eles, vai com eles no shopping. Você tem prazer de estar na sua casa, de limpar sua casa de novo. Você tem prazer de trabalhar. Você tem prazer nas coisas pequenas que você tinha perdido no inverno. Mas agora o Senhor te devolveu. Então a crise ela vai acabar e vai chegar um novo dia, um novo tempo de equilíbrio. Você não vai ser mais a mesma, você vai ser exemplo para outras. Virão novos tempos e você não será mais a mesma. E eu quero encerrar com esse texto que tem sido tão fortalecedor na minha vida e foi nos momentos de maior dificuldade. Está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aqui o Senhor está dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz. Talvez você pense, qual o propósito de tudo isso, Deus? O Senhor está produzindo na tua vida, produzindo. Você não está vendo nada, mas está sendo produzido. Um peso de glória, uma autoridade que você nunca teve. E aí, quando você sair desse tempo, uma autoridade vai vir. E quando você falar, as coisas vão mudar. O ambiente vai encher, porque não vai ser mais você, mas é o peso de glória que a tribulação fez, produziu na sua vida. E aí você não vai mais falar bobagens, você não vai falar palavras malditas, reclamações, vai haver um peso de glória, porque o Senhor está produzindo na tua vida. Amém, minha irmã? Eu queria que você ficasse em pé. Sabe se o Luiz está aqui? Queria que ele tocasse no teclado.